Salve, 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 fiel, tudo bem? Polícia investiga crimes em negociação que prometia vaga na base do Corinthians. Bom, foi aberto no Ministério Público uma denúncia, a investigação está correndo solta, sobre supostamente o Corinthians ter vendido vagas no seu time sub-27. Eu vou mostrar para vocês a reportagem e eu quero saber como vai ficar essa situação daqui para frente, né? Vamos lá. Polícia investiga crimes em negociação que prometia vaga na base do Corinthians. Isso é sério, hein, gente? Inquérito foi aberto após o diretor denunciar falsificação de assinatura em carta para jogador de 16 anos. Preso por liderar esquema de apostas, é suspeito e admite pagamento de 60 mil. A Polícia Civil de São Paulo investiga a denúncia de falsidade ideológica, entre outros possíveis delitos, como estelionato e uma negociação que prometia vaga no Sub-17 do Corinthians. Os crimes teriam acontecido no fim de 21 e o inquérito foi instaurado em agosto do ano passado, após a pedido de Oswaldo Neto, diretor do futebol de base do Corinthians. Ele afirma que teve a assinatura fraudada e a alegação é corroborada por laudo policial do Instituto de Criminalística. Vamos lá? Ao longo dos últimos meses, pessoas investigadas e testemunhas prestaram depoimentos à polícia. A apuração ainda está em andamento, tá? O caso envolve um lateral direito e meia que na época tinha 16 anos e por isso será identificado apenas como Lucas. Na ocasião, ele atuava no time de Santa Catarina. Em depoimento à Polícia Federal, 2 intermediários disseram que pagaram por uma vaga para o atleta na equipe sub-17 do Corinthians. Há divergências dos valores. Um relata de 55 mil e outro de 60. Lucas chegou ao Parque São Jorge. Lucas chegou a ir no Parque São Jorge e posar para fotos com a camisa do clube no estádio da Fazendinha e também na parte de fora da sede administrativa do Timão. Porém, o garoto foi barrado dos treinos com o elenco da sua categoria. Aí é complicado, hein? A família do atleta tinha em mãos uma carta em papel timbrado do Corinthians que solicitava a apresentação de Lucas para realizar exames médicos. O documento tem a assinatura do diretor Oswaldo Neto, que nega ter dado a autorização. A diretoria do Corinthians não pede dinheiro para nenhum negócio. Usar o nome do clube, usar o meu nome do clube. Sou vítima. O papel não tem nada a ver com o oficial do Corinthians. A assinatura não é minha, declarou Oswaldo Neto. Então tá aqui o papel, a apresentação de Lucas, RG, tal. 9 de dezembro de 2021, às 14 horas, papapá. Por meio do seu departamento de comunicação, o Corinthians informou que lamenta os casos como esse e ainda acontecem e prejudicam emocionalmente e financeiramente as famílias, que procuram o objetivo de ajudar seus filhos a alcançarem o sonho de jogar futebol profissional e reforça a todos que se informem das práticas corretas das nossas peneiras oficiais. Dessa forma, o Corinthians também é vítima de criminosos que se passam por falsos empresários. Na investigação, o inquérito foi instaurado em dia 4 de agosto de 2022, e segue em curso. A Polícia Técnica Científica analisou a carta recebida pelo jovem jogador e comparou a assinatura de Oswaldo Neto com o material gráfico fornecido pelo diretor. O laudo da perícia atestou que ele não se identificam colaborando com a versão do dirigente. A polícia trabalha com diferentes hipóteses de frentes de investigação. No inquérito, a apuração inicial de falsidade ideológica, mas nada impede que outros crimes sejam investigados no meio do caminho. Se em troca de dinheiro uma pessoa ofereceu algo que não poderia entregar, neste caso uma vaga à base do Corinthians, configura-se estelionato. Se alguém usou cargo ou poder no clube para receber suborno, isso configura como corrupção privada. Crime que passou a ser tipificado pela Lei Geral do Esporte sancionada no ano passado. Segundo Bruno Lopes de Moura, um dos investigadores, ele foi informado que o dinheiro seria distribuído no Corinthians. Isso sim torna-se perigosa a coisa. Segundo Bruno Lopes de Moura, um dos investigados,
ele foi informado que o dinheiro seria distribuído no Corinthians, em espécie, para não deixar rastros. Já de acordo com o empresário Rodrigo Sodré, que admitiu ter participado da negociação como representante de Lucas e prestou depoimento à polícia em condição de testemunha. Foi dito a ele que na operação todos faziam parte, inclusive a cúpula do Corinthians. Olha isso. Tanto Bruno Lopes quanto Rodrigo Sodré ouviram tais afirmações do empresário José Ricardo Dias, que ainda não foi localizado pela polícia. Você vai conhecer melhor, eles estão abaixo. Vamos lá. Questionado se havia aberto alguma investigação interna para apurar o caso, o Corinthians respondeu: desde o conhecimento da denúncia e da abertura do inquérito, o diretor de base do futebol, Oswaldo Gomes Correia Neto, prontamente prestou esclarecimentos no sentido de provar a falsificação da sua assinatura no documento e até hoje se mantém à disposição para qualquer esclarecimento sobre o caso, tendo já provado não ter qualquer participação no ocorrido. Tanto o diretor da base como o próprio Corinthians são vítimas também desse golpe de falsidade ideológica. Ao mesmo tempo, o Corinthians reforça os frequentes comunicados nas redes sociais do clube, da base e do site oficial, alertando a população sobre a forma correta de participar das nossas peneiras, da nossa cobrança de valores e pedindo atenção para possíveis golpes de não cobranças de valores e pedindo atenção para possíveis golpes de falsos empresários e vagas na categoria de base do clube. Os personagens, Oswaldo Neto disse ter sido avisado sobre carta e todo o seu imbróglio por André Capoy. Trata-se de um ex-diretor de base do Corinthians entre 93 e 2003, que também já foi conselheiro do clube e um velho aliado do ex-presidente André Sanches. Figura influente nos bastidores do Timão, Campoi virou empresário de atletas na década de 2000 e agenciou diversos jovens formados no clube. Após começar a trabalhar como agente de jogadores, ele se desligou formalmente do Conselho Alvinegro para evitar conflito de interesses, mas sempre esteve próximo ao Corinthians. Mais recentemente, em 2017, ele esteve envolvido na negociação fracassada do atacante Drogba, além de ter intermediado acordos de patrocínios nebulosos. Tá aí, ó. André Capoy não é o único personagem famoso dessa história. Bruno Lopes foi apontado pelo Ministério Público como líder do esquema de aposta de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro de 22 e por isso está preso. Em depoimento à polícia, ele admitiu ter participado da negociação para comprar a vaga no Sub-17 para Lucas e confessou ter recebido 60 mil. Porém, Bruno alegou ter ficado com 5 mil e que repassou a maior parte para que fosse distribuída no Corinthians. Bruno diz ter feito esse repasse por meio de um parceiro de negócios chamado José Ricardo Dias, empresário de jogadores, e teria dito que possuía carta branca para colocar jogadores do Corinthians e que seu contrato era André Capoy. Como citado anteriormente, há mais de um elemento nessa trama. Rodrigo Sodré, também empresário de futebol, ele disse que na época representava o atleta Lucas, embora a família do jogador negue qualquer vínculo formal. Aí cada hora é mais complicado. Sodré afirma que conhecia Bruno Lopes há mais de 10 anos e que foi procurado por ele com a proposta de levar um atleta à base do Corinthians mediante ao pagamento financeiro. O caminho do dinheiro, os depoimentos de André Sodré e Bruno Lopes apontam valores diferentes. Sodré fala em 55 mil, Bruno fala em 60, dos quais 25 mil em espécie e 35 mil na conta da esposa dele, Camila Silva. Bruno disse que ficou com 5 mil e entregou o restante a José Ricardo Dias, que seria o responsável pela distribuição do suposto suborno no Corinthians. A polícia ainda não conseguiu ouvir José Ricardo, considera a peça-chave nesse quebra-cabeça. Ele foi intimado depois em 3 oportunidades, e uma delas em maio, tanto em seu endereço residencial quanto no comercial. Porém, até o momento não se apresentou. O próprio Globo Esporte também tentou em contato, mas não obteve sucesso. Esse é o José Ricardo, com outros jogadores tendo contrato na base do Corinthians. Ele já teve no Corinthians, então. Explicações: André Capoy também não atendeu as convocações para prestar depoimento. Ele disse que as intimações foram entregues por engano a um vizinho dele também chamado André e que irá à delegacia na próxima semana. Legal. E José Ricardo foi funcionário meu entre 2000 e 2002,
Mandei ele embora porque estava pegando dinheiro de jogador escondido do escritório. Nesse negócio, ele usou o meu nome e do Neto. O Sodré também não tem culpa, ele foi enganado. Campoy explicou sua atuação no mercado de futebol, eu não sou mais empresário, mas indico jogadores para empresários. Se lá na frente o jogador for vendido, eles me dão o dinheiro. Pelo conhecimento que tem no Corinthians, o pessoal me procura para fazer peneiras, mas eu não cobro nada. Se cobrasse, estava rico. Indiquei 3 jogadores para o Corinthians para os empresários Guinegão e Matheus Araújo para o Marino Rosa, da Brasil Sports, e o Beto para o Nilson Moura, da Arte Sports. Se eles virarem algo, me derem alguma coisa, beleza. Mas não tem nada assinado ou contrato. Questionado se ouviu falar sobre o pagamento de suborno para jovens colocar no clube, Capoy afirmou: eu desconheço qualquer esquema para colocar jogadores no Corinthians. E se tiver, não é por 60 mil que você coloca o jogador lá. O atleta em questão era titular em seu clube, com destaque, e vinha conversando com outras agremiações. Além disso, o Corinthians tinha carência na posição dele, o que justificava a contratação. É praxe no mercado um agente que é próximo ao clube pedir determinado valor para intermediação de transferência. Dizer que esse valor vai para o clube e não é diferente, é indiferente para o agente. O que nos deu segurança para fazer o investimento foi que o Bruno é sócio dele. José Ricardo me mostrou que estava apresentando os outros atletas do Corinthians, além de me enviarem uma carta de intenção do clube. Temos que acabar com esses falsos empresários no futebol. E principalmente o clube filtrar mais quem tem acesso. Se o Corinthians alega que a carta é falsa, aí é um problema da polícia. Infelizmente, prejudicar a carreira do atleta. Acabaram com a vida do menino. Não conseguiu a defesa. O Globo Esporte não conseguiu falar com a defesa de Bruno Lopes. Já a família de Lucas, por meio do advogado, informou que não irá se manifestar. Então tá aí, ó. A denúncia tá aí, né? Então o cara já teve no Corinthians, esse tal de José tá aqui, o tal de José Ricardo tá aqui, já esteve no Corinthians, junto com jogadores. É uma coisa muito séria, tem que ser levantada a pluma. O Corinthians tem que sim que vira público também, como já fez. Mas tem que ter uma investigação, tem que achar esse outro Bruno Lopes aí, para que ele possa dar esclarecimentos. E se o dinheiro foi para dentro do Corinthians, foi entregue nas mãos de quem? Para que o clube tome providências. Infelizmente, é o Corinthians mais uma vez envolvido com seu nome em escândalos. Até quando? O Corinthians não tem um dia de paz, gente. É brincadeira, né? Eu ia falar sobre a apresentação do Rojas, né? E eu achei legal que ele disse: olha, eu tenho certeza que eu acertei em vir para cá, mas eu vou falar isso na live da noite. Então, espero vocês aí estar conosco hoje, às 23h10, falando de Corinthians, né? Falando aí sobre a partir de amanhã. Amanhã o Corinthians tem jogo decisivo pela Copa do Brasil, precisa vencer, tem que fazer 2 gols de diferença, e aí cabe ao Timão fazer o placar. Mas antes, quero só mostrar essa frase do Rojas, que eu achei muito legal, e nós vamos falar sobre isso à noite. Matias Rojas diz estar pronto para estrear e que escolheu o Corinthians por intuição. Senti que era o lugar. Meio atacante deve estrear no jogo de sábado contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Então, depois vamos mostrar um pouquinho sobre o Matias Rojas. Daí a coletiva, né? Jogador de 27 anos está muito feliz com sua chegada ao Brasil, né? Já está apto a jogar, vai ser o camisa 18 do Timão. Havia aí essa coisa, qual vai ser o número da camisa do Matias? Revelado! Matias Rojas, camisa 18, vai estrear amanhã. Eu acho que já entra como titular, tá? Vamos aguardar um pouco aí. E nós vamos falar muito sobre o Matias hoje às 23h10. Vem com a gente na live da noite, as últimas do Timão, para que a gente possa falar muito sobre o Corinthians, sobre o Matias Rojas, sobre essa situação vergonhosa que surgiu aí. Tem que se levantar essa história direito, hein? E vamos aguardar para que tudo seja esclarecido, os responsáveis sejam punidos e que o garoto de 17 anos apenas retome a carreira dele. Tá ok? Voltamos mais tarde. Tamo junto.
E vai Corinthians. Valeu, fiel. Um abraço.